Olá, bem-vindo a todos a uma live de saúde mental do Instituto Olhos da Alma Sã, Clínica Social Jung Brasil e Rede Afiliada. E o tema de hoje nós vamos discutir a pesquisa em psicologia analítica. Por quê? Né, gente? O pessoal tem um hábito muito esquisito de falar que a psicologia analítica não tem grande penetração no meio acadêmico. E hoje a gente vai fazer essa live provando para vocês que é muito pelo contrário. Né? Hoje nós temos no Brasil mais de 16 mil dissertações e teses já defendidas no portal da CAPES com o tema da psicologia analítica. Direto ou indiretamente, perpassando por todas as áreas, medicina, psicologia, filosofia, educação, história, geografia e, nossa, dá até para perder o fôlego quando a gente fala desse jeito que vai embora. Né? Estudo sobre imaginário, várias áreas correlacionadas. Hoje no Brasil nós temos nada, 104 pós-graduações que direta ou indiretamente estão falando de Carl Gustav Jung e derivados. Então, para a gente adocicar esse bate-papo, nós resolvemos convidar vários professores, coordenadores de trabalhos de pesquisa, grandes nomes do nosso meio acadêmico brasileiro, para estar falando um pouquinho desse tema, que é, primeiro, muito interessante. Segundo, mostrando que Jung é ciência pura. Terceiro, a gente quebrar de uma vez por todas esse mito de que Jung não está na academia, que eu acho que com 16 mil dissertações e teses hoje defendidas no portal da CAPES, acho que a gente tem que repensar esses conceitos pré-fabricados, difamadores que não são verdade, essas falácias aí. Então, está com a gente aqui direto de Curitiba, Carlos Sebena. Bem-vindo, professor. Uma honra ter o senhor conosco aqui. Boa noite a todos, é um prazer, Jorge. Eu queria agradecer o convite e aos colegas também que vão participar dessa nossa conversa aqui. Maravilha, né? O professor Carlos Sebena, que está lá no Paraná, vinculado à Universidade Federal do Paraná, Departamento de Psicologia. Está com a gente também aqui professor Milton Souza Silva. Olá, professor, bem-vindo. Professor doutor também, da Universidade Rural do Rio de Janeiro. Por gentileza, vocês me corrijam se eu passo alguma informação errada. Bem-vindo, professor. Ok, boa noite, Jorge Lima. Eu agradeço o convite para estar aqui nesse encontro e conversar sobre o campo junguiano no Brasil com outros colegas junguianos também. Muito bom. A gente está aguardando também o professor Pedro, ele ainda não chegou. Assim que ele chegar, vocês me dão um toque. Que está no Tocantins, mas por enquanto vamos conversando nós três. Professor Carlos, o senhor que está vinculado aí no Paraná, mestrado, doutorado, mesmo na graduação com vários alunos, como é que vocês observam hoje a pesquisa de Jung no Brasil, antes da gente começar a falar dos GTs propriamente ditos? O senhor percebe essa questão de interesse crescente, esse desdobramento das teorias? Pelo menos a gente tem essa percepção aqui em Goiás, que cada vez mais aparecem pessoas da área da literatura, das letras. Nós aqui em Goiás estamos super envolvidos com a turma do cinema, cada vez discutindo mais Carl Gustav Jung e aplicando toda essa teoria em várias frentes. Como é que o senhor vê isso, professor Carlos? Olha, a gente tem que ver que a psicologia analítica ela tem normalmente o foco do Jung, da psicologia analítica, é mais o campo clínico, mas ultimamente ela tem desenvolvido ao longo do tempo claramente uma presença maior na universidade. Eu lembro quando eu fiz meu doutorado, no início, mestrado, doutorado, lá no final de 1995, anos 2000, é muito difícil você ter um professor que orientasse em psicologia analítica.
se tinha basicamente, principalmente a PUC de São Paulo, né, que é tradicional, o programa de psicologia clínica, e ao longo desse período a gente foi vendo o surgimento de diversos orientadores, diversos pesquisadores se inserindo na universidade. Então a gente tem aí alguns programas, não no número que nós gostaríamos, né, mas a gente já tem aí algumas opções, tá certo? Aqui no Paraná, por exemplo, a gente tem outro colega meu que talvez oriente, a gente tem no Rio de Janeiro o professor Newton, a gente tem o professor Madi também, a gente tem o professor Walter, a gente tem o professor Pedro em Goiás, então a gente tem alguns grupos aí de psicologia, tá certo? E que estão desenvolvendo. Agora, aí a gente tem que tomar uma coisa que você colocou muito claro, né, Jorge? A psicologia analítica ela tem um caráter interdisciplinar, então muitas vezes ela atravessa vários campos, tá certo? E a gente vê os maiores campos, assim, digamos que a psicologia analítica se insere dentro do campo acadêmico, além da psicologia, né, o foco é a psicologia clínica, a ciência das religiões, um pouco na comunicação e na filosofia, na epistemologia e também na educação. E eu acho que a tendência é que, assim, a pós-graduação no Brasil cresceu ao longo do tempo, né? E a psicologia analítica seguiu exatamente esse caminho, se diversificando, etc. Mas, Jorge, eu só queria colocar uma pequena diferença, assim. A maioria das pós-graduações, especializações que a gente tem, elas não são estrito sensu, são lato sensu. Então, são muito para a formação da psicologia clínica junguiana, né? Para profissionalização, para conhecimento, para atuação em prática clínica. No campo da pesquisa mesmo, a gente vê um grande interesse, várias pessoas querendo adentrar, mas eu acho que faltaria maior inserção ainda para dar conta do número de interessados que se coloca, né? Mas aí a gente sabe que existe longo processo de formação, mestrado, doutorado, existe concurso e por aí afora. A gente tem também em São Paulo outros colegas iniciando em outras faculdades, núcleos de pesquisa nas particulares, com psicologia clínica, de ênfase junguiana. Eu acho que o Newton, eu sou coordenador de um GT, né? O Newton é coordenador de outro GT, um grupo de trabalho de pesquisa. Eu acho que a gente vai percebendo, assim, essa inserção cada vez maior e as diversas possibilidades que ficam para quem quer fazer pesquisa em psicologia analítica. Maravilha, a gente já vai falar sobre o GT já. Aguarda isso um pouquinho, professor. Maravilha. Professor Milton, como é que você vê esse cenário hoje no Brasil, da expansão da pesquisa vinculada à psicologia analítica? Percebo totalmente favorável, com a possibilidade de programas como este contribuir cada vez mais com a divulgação, porque, como você mesmo disse, Jorge Lima, daqui a pouco vai entrar na questão da ANPEP, dos GTs, e aí poderemos aprofundar mais a questão do mestrado e do doutorado, e do pós-doc. Mas, na graduação, já temos, eu, pelo menos, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, que eu chego na universidade em 2006, como é um espaço público, já em 2006, estava podendo realizar grupo de estudo sobre a psicologia analítica e os próprios colegas do departamento sugeriram iniciar o encontro Kairos. Esse encontro ocorre todo mês de junho, julho, há 13 anos, lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, com esse foco de um trabalho de extensão, um evento de extensão universitária. No entanto, antes, eu fui professor da Universidade Estácio de Sá e cheguei a ser coordenador de uma unidade da Estácio de Sá
e já tinha disciplina psicologia junguiana. Na outra universidade particular, atualmente Centro Universitário Celso Lisboa, também eu pude investir numa pós-graduação lato sensu, conforme o professor Carlos mencionou aí, a especialização lato sensu em psicologia junguiana. Então, o que está acontecendo nesse exato momento é que a nossa geração, que encontrou maior dificuldade, felizmente, hoje, nós estamos podendo resgatar justamente o nosso caminho, apoiado sobre ombros de gigantes brasileiros, que eu acredito que também você, Jorge Lima, daqui a pouco deverá fazer alguma pergunta nesse sentido, mas nós temos os nossos gigantes brasileiros sobre a psicologia junguiana. Então, eu vejo um momento totalmente favorável, principalmente em diálogo com políticas públicas. É, assim, um diálogo perfeito da psicologia junguiana com políticas públicas. E aqui, enquanto ponto histórico, saio um pouco da psicologia analítica no contexto da clínica e vou ao encontro da psicologia complexa, marcando ali uma cisão entre Freud e Jung e essa abertura interdisciplinar que a psicologia complexa permite e dá apoio a um intelectual que queira prosseguir nas suas pesquisas. É a minha posição, Jorge Lima. Maravilha! Então, para quem está assistindo a gente, é interessante. O professor Pedro chegou? Não fez nenhum barulhinho, não sei se o professor Pedro chegou. Mas, hoje no Brasil, se a gente for fazer o levantamento das obras publicadas, eu tenho medo, porque estava conversando com os coordenadores da editora Vozes. Nós temos hoje no Brasil quase mais de 30 mil livros publicados, né, diretos e indiretos, vinculados à área da psicologia analítica. São 104, né, cursos de pós-graduação. Isso foi um dado de uma pesquisa que nós fizemos para tentar entender a diáspora da psicologia analítica no Brasil, né, como é que isso foi se alastrando. E é muito curioso, né, gente, porque eu tenho um dado que eu parei para refletir nele. Você sabe onde é que foi um dos primeiros grupos de pesquisa e de estudo desenvolvidos de psicologia analítica no Brasil? É promovido pelo Leon Bonaventure, pelo Carlos Baiton. Onde é que tudo começou? Existe uma dissertação de mestrado, acho que pela PUC, que fala exatamente um pouco da história da psicologia analítica no Brasil. Tá? Mas a gente tem que lembrar sempre que a psicologia analítica ela entra no Brasil por dois vetores, eu acho, talvez mais até, mas o que eu lembro de cabeça assim, seriam dois. Em São Paulo, pelo que o Newton acho que conhece muito melhor que eu, que é a doutora Anísia da Silveira, com o grupo exatamente na saúde pública, com a doutora Anísia do Rio de Janeiro. Isso, mas também teve um outro grupo não, mas outra entrada, através do Sandro Ferenczi, ou do... Paulo, sim. E teve a não terceira... é do Sandro Ferenczi, é do Pietro Sandor, que daí formou um grupo da PUC, todo o pessoal da SBPA ali, etc. Então, a gente tinha no Rio de Janeiro a Anísia da Silveira, e em São Paulo, o Sandor, que veio... Aí tem uma distinção muito clara.
A Anísio da Silveira tinha esse enfoque mais social, uma psicologia analítica mais voltada à saúde mental pública, coletiva, isso está certo, com um caráter mais comunitário, mais emancipatório, progressista, digamos assim, inserção em outros contextos que não apenas a clínica, no tratamento. Bom, aí todos conhecem a história da doutora Anísio, não vou entrar em muitos detalhes. E em São Paulo, inicialmente, o Sandro, ele era um refugiado da Europa Oriental, então ele tinha uma certa restrição a essa questão coletiva, mas de qualquer forma ele seguia exatamente esse aspecto emancipatório, de liberdade e de um foco mais clínico. Tá? Aí a partir daí se desenvolveu, obviamente daí teve trocas, né, pessoal do Rio para São Paulo para Rio, etc. Mas a gente poderia dizer que teriam essas duas vertentes. Tá? E o pessoal de São Paulo, obviamente, acabou se constituindo academicamente no núcleo de psicologia clínica da PUC de São Paulo, que lá na PUC a gente tem várias vertentes. E junto, professor, aconteceu um fenômeno muito interessante, que o primeiro grupo de estudos que também vai fomentar a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, a SBPA, ele vem dentro da Escola Paulista de Medicina. Por isso que a gente tem aquela geração, Zélia, o próprio Carlos Baiton. Né? Durante muitos anos eles tiveram um grupo de pesquisa dentro da Escola Paulista de Medicina, né? Que depois veio a desdobrar junto com o Leão Bonaventura, toda a fundação da SBPA, né? No primeiro momento. Né? Então a gente teve 3 grandes vertentes no Brasil. Depois cada um foi para um lado, né? O Sete Sapiens foi fazendo formação, né? E vem a segunda geração, terceira geração aí, né? De profissionais. Né? Mas é muito interessante todo esse movimento, gente, porque toda a área ela não nasceu fora da academia. A gente está falando de Sete Sapiens, né? A gente está falando das pesquisas. Né? Com a doutora Anísio, sempre tinha muita gente do meio intelectual em volta dela, né? Muitos artistas. Então, o tempo todo a área foi, né, agregando pesquisadores, pessoas muito interessadas. Né? E lembrando, gente, que todo esse movimento acontece do final da década de 50 para cá. A psicologia analítica ela ainda é um bebê, se a gente for olhar em termos de teoria, em termos de abordagem no Brasil. Então, e o crescimento é progressivo, está acontecendo em progressão geométrica. Né? Dando sequência aqui, gente, eu queria que cada um de vocês falasse dos GTs que vocês têm trabalhado dentro da ANPEP. Né? Como a gente tem uma audiência muito ampla, não só para profissionais de saúde, tem muita gente de fora, queria que vocês falassem primeiro sobre a CAPS, a ANPEP, e depois falassem cada um do GT de vocês. Pode ser? Pode, então, Jorge. Eu acho que eu vou dar uma introdução breve. A ANPEP, Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Psicologia. Então, é uma associação que congrega todos os programas de pesquisa em pós-graduação em psicologia e todos os pesquisadores de diversas linhas, desde a análise experimental do comportamento, neuropsicologia, psicanálise, psicologia social e psicologia analítica, tá certo? Então, a ANPEP, ela foi abrindo, foi crescendo ao longo do tempo, né? E a gente tem vários GTs, acho que atualmente a gente tem cerca de 100 e poucos GTs na ANPEP, não lembro de cabeça, tá certo? Ou mais até. Ela teve o último encontro do GT em Vitória, tá certo? Ela passou, assim, um encontro bianual, onde se encontra os GTs, tá certo? E a gente tem o primeiro GT em psicologia analítica, que foi fundado pelo grupo do Rio de Janeiro, acho que o Newton estava participando, com o Walter Mello, a Elizabeth, o Madi, o pessoal da SPPA do Rio de Janeiro, alguns pesquisadores de São Paulo, que eles fundaram, tá certo? Aí, obviamente, eu entrei posteriormente, tá? O primeiro GT é o GT Epistemologia em Psicologia Analítica e Interfaces. Aí, ao longo do tempo, os GTs foram crescendo, traduzindo exatamente esse desdobramento da psicologia analítica, da pesquisa e dos pesquisadores de psicologia analítica no Brasil. Um GT não dava conta de toda essa riqueza da psicologia analítica, e daí o Newton acabou congregando um grupo, fundando um outro GT, tá certo? Então, atualmente, nós temos 2 GTs em psicologia analítica. Tá? O GT do qual eu faço parte, sou coordenador, a gente tem um pequeno problema no GT, né? No GT das ANPEPs de forma geral.
por mais que a psicologia analítica ela tenha pesquisadores em várias áreas, esse GT é em psicologia. Então, os coordenadores desses GTs, eles têm que ser pesquisadores em psicologia, certo? Então, a gente ainda tem um pouco de... A gente tem pesquisadores de psicologia analítica em diversas áreas, mas a gente ainda precisaria incrementar muito mais esses pesquisadores em psicologia. A psicologia analítica precisaria estar presente em mais programas de pós-graduação, especificamente em psicologia, nessa questão específica do GT em psicologia analítica, tá certo? Então, a gente congrega vários pesquisadores de várias áreas, mas muitas vezes a gente gostaria que, veja, ANPEP é pesquisa em psicologia, tá certo? Então, a gente precisaria de uma inserção maior. E a gente vai percebendo que ele vai ampliando, porque a gente espera aí, ao longo do tempo, surgir mais GTs em psicologia, na ANPEP, em psicologia, que lidam com essa questão da psicologia analítica, né? À medida que os pesquisadores mais novos vão entrando, as pessoas vão desenvolvendo, tá certo? A gente tem atualmente, eu acho que 20 pesquisadores no nosso GT, dos quais 14 são doutores, tá certo? E boa parte deles inseridos em programas de pós-graduação. Eu diria que o nosso foco é um foco mais clássico em psicologia, né? O meu GT acaba congregando um foco mais clássico e voltado mais às temáticas do campo mesmo, epistemologia, psicologia clínica, etc. Maravilha. Professor Milton, me conta a história do GT de vocês hoje. Como é que vocês estão? Bem, o nosso GT, no momento, está muito fortificado com as próprias políticas públicas aqui no Brasil. Que o nome do nosso GT é Interdisciplinaridades da Pesquisa em Psicologia Junguiana ou em Psicologia Analítica no Brasil. Repetindo, interdisciplinaridades da pesquisa em psicologia analítica no Brasil. O nosso propósito é justamente, como a partir da sua primeira pergunta, Jorge, teve um movimento aqui no Brasil, por exemplo, quando eu me deparo com o nosso Gilberto Freire citando Jung no livro Insurgências e Ressurgências Atuais. Então, já é um livro onde o Gilberto Freire, consagrado, cita Jung, apontando justamente a vanguarda do pensamento junguiano. Isso a partir de Gilberto Freire. No entanto, Arthur Ramos, nosso médico e que também vai ao encontro da antropologia, tem lá, logo no início do século XX, um livro que é sobre Freud, Adler e Jung. Eu tenho esse livro, está lá na estante. Eu tenho o maior carinho em pegar o livro, né, conseguir no sebo. Arthur Ramos. O título: Considerações sobre a obra do Freud, do Adler e do Jung. Então, o nosso GT investe no pensamento junguiano a partir do Brasil. No livro Memórias, Sonhos e Reflexões, o próprio Jung diz da experiência que ele teve com o continente africano. Ele lá esteve em 1920 e depois
1925. Exatamente há um século, comemoramos em 2020 a primeira ida do Jung ao continente africano. E um século, 1925, 2025, iremos comemorar agora a segunda ida do Jung ao continente africano. No capítulo onde ele está falando sobre a Índia, só para a audiência aqui acompanhar, no capítulo que ele fala sobre a Índia, leiam o parágrafo anterior a esse capítulo sobre a Índia, o parágrafo anterior, o Jung está falando o quanto a África contribuiu com a obra dele. O próprio Jung diz que, na época, lá em 1920, 1925, ele ainda não conseguia elaborar o impacto que a África causou na pessoa e na obra dele. Está escrito isso. Está escrito. Nesse sentido, vindo aqui para o Brasil, o nosso grupo trabalha, por exemplo, eu falei de políticas públicas, a Lei 10.639 se propõe, ela é, no caso de 9 de janeiro de 2003, 9 de janeiro de 2003, né, se propõe a falar sobre a história da África e da cultura afro-brasileira, trabalhando com a Lei de Diretrizes e Bases do Ensino Brasileiro. A partir dessa lei, 10.639, surge também a necessidade, com total direito, de falar sobre os povos originários. Então, a Lei 11.645, de 10 de março de 2008, acrescenta os povos originários no contexto da Lei 10.639. Aí o nosso GT parte desse contexto para justamente investir nos povos originários aqui do Brasil, investir na diáspora africana aqui no Brasil, em diálogo com a cultura eurocêntrica. Quando o nosso GT se deparou com essa necessidade de interagir com a cultura eurocêntrica aqui no Brasil, entra em cena a questão da epistemologia. Então, a própria ANPEP, agora, que foi em setembro de 2024, na cidade de Vitória, na abertura, na conferência, é dito que nós precisamos investir na cultura abaixo da linha do Equador. Abaixo da linha do Equador. É o que o nosso Boaventura de Souza Santos fala da epistemologia do Sul. A epistemologia do Sul. Então, quando nós olhamos o que temos abaixo da linha do Equador, vem justamente, de um lado, a América
e o Brasil está ali de ponta a ponta no Atlântico. Do outro lado, nós temos a África, num jogo de quebra-cabeça geográfico, encaixa o perfil da África, encaixa perfeitamente com o perfil do Brasil. Se contornarmos o globo, aí nós vamos ter lá o Pacífico, a África interagindo com a Ásia, e, nesse sentido, essa dimensão global que nós estamos vivendo hoje, o nosso GT, a partir das conjunturas, né, políticas, dentro dos cientistas políticos, interagindo. E nós temos pesquisadores, professores, né, das 5 regiões do Brasil: Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Nas 5 regiões do Brasil, nós temos professores que participam do nosso GT, investindo nesse olhar. Estou devolvendo, Jorge Lima, para Maravilha, maravilha. Eu fico com uma preocupação muito, né, até baseado na fala de vocês, porque eu, como analista, como alguém que atua na clínica, uma clínica social, é um trabalho grande que a gente faz aqui no Brasil, de um processo que acho que é a dificuldade que certas pessoas têm, professores, de olhar o Jung como um autor clássico. Porque o que a gente está fazendo aqui, o que vocês estão fazendo, e que é uma preocupação até da CAPES, da Ampep, é trazer a nossa visão sobre um arcabouço clássico. Né? Ou seja, o Jung fez uma teoria. O Jung, né, nos deixou em 61. Nós estamos em 2025, né? O Jung não falou sobre inteligência artificial, mas a gente vai ter que falar. Né? Tanto é que aqui no Instituto, junto com parcerias, né, nós soltamos um livro no começo do ano passado, 2024, sobre epistemologia e outros saberes, né, falando disso. Agora está sendo um livro sobre estudos sobre o feminino. Depois vai ter um livro sobre mitos brasileiros, que nós estamos também já estamos começando a elaborar. Mas eu vejo muito essa preocupação das pessoas, sabe, professores, de não ver o Jung. O Jung foi um dos primeiros a fazer pesquisa de campo na área da psicologia. Pelo menos eu não sei do Adler, do Freud, da Melanie Klein, mesmo o Moreno terem feito isso. Mas mesmo assim as pessoas esquecem de fazer aquela avaliação. Né, de olha, ele foi um homem do tempo dele. Eu fico com um problema, às vezes, que a gente vê em outras áreas de revisionismo histórico. Como é que vocês veem isso hoje? Inclusive coordenando GTs, né? Porque fica fácil a gente malhar o tal do Platão falando, olha, mas ele era um grego que curtia a escravatura, né? E aí, gente? Eu acho que uma série de fantasias a respeito do Jung, né? A respeito do pensamento junguiano. A primeira questão que a gente tem que levantar é que todo pensador está dentro de um contexto sócio-histórico-cultural, né? Não tem como retirar o Jung de sua época. Ele avançou muito nas questões, ele abriu muitos campos, ele desenvolveu ele desenvolveu pensamentos, conceitos que permitem a gente ampliar a perspectiva e o entendimento a respeito de muita coisa. Mas o pensamento dele, obviamente, é interpretado assim. O Jung é um clássico, né? O que o clássico se coloca, né? O clássico significa que quando a gente retorna aos clássicos para pensar ao contemporâneo, a nossa condição, a gente tem sempre novas visões, novos pensamentos, aumenta a compreensão, tá certo? Então, simplesmente transplantar o pensamento junguiano para a nossa época, na realidade, é, de certa forma, uma traição ao próprio pensamento junguiano. Por quê? Porque ao longo da própria história do Jung, do pensamento, veja, ele nasceu ele começou a lançar, né, os livros dele em 1895, se eu não me engano, 1890, foi até 1960. Então, ao longo desse tempo, o próprio pensamento dele foi se ampliando e foi se modificando, tá certo? Ele sai de uma perspectiva
da psiquiatria, digamos assim, dos complexos, mais focado no indivíduo, até chegar numa perspectiva com a alquimia, etc. Tá? Então, a questão do revisionismo histórico é desconsiderar o próprio. A gente não pode. Os extremos eles são complicados, né? Tanto pegar o Jung e desconectar ele do contexto histórico de pensamento onde ele está, para repetir ele hoje, quanto querer julgar o Jung do contexto lá do século passado com os parâmetros atuais. Tá certo? Acho que ambas as posições são posições equivocadas, mas o que a gente pode usar, o que a gente pode perceber é exatamente o pensamento junguiano e a ampliação da compreensão que ele traz para o próprio mundo, né? E aí a gente tem algumas pequenas coisas, né, que a gente estuda. Jung, ele gostaria de ter denominado a psicologia dele, alguns colocam psicologia complexa. Complexa por quê? Porque aí é aquela ideia epistemológica do Jung, que ele sempre diz, né, que todo pensamento não consegue dar conta da realidade. Ao longo do tempo, a gente vai sempre desenvolvendo novas perspectivas para poder dar conta disso. Por isso a ideia da psicologia complexa, que está tudo ligado, que está tudo vinculado, que a gente não tem como separar. E que o complexo ele é muito mais amplo do que o nosso pensamento, né? E aí a gente sempre tem que lembrar uma coisa, né? Quando a gente traz para a consciência, para o conhecimento, a gente transforma algo que é inconsciente, que a gente não sabe ainda, não consciente, em algo consciente. E quando a gente coloca algo na consciência, o inconsciente abre mais um pouquinho, tá certo? Então, alguns autores falam até desse processo de uma individuação que não é só do indivíduo, mas é um processo de individuação coletivo, né? Tá certo? E aí, professor Milton? Sua pergunta é fantástica, Jorge Lima. Fantástica, porque nós estamos num momento uma coisa que eu quando estou orientando, tanto na monografia, em graduação, tanto na dissertação, em mestrado, tanto na tese, em doutorado, e também a oportunidade de ser supervisor de pós-doc, de pessoas que têm me procurado. Então, em 4 dimensões: na graduação, monografia; no mestrado, dissertação; no doutorado, tese; no pós-doutorado, a supervisão de um artigo, de um trabalho de extensão. E o que está em jogo, Jorge, é que nós esquecemos que Jung está preocupado com o comportamento da espécie humana. O que está em jogo com a compreensão sobre a obra junguiana é encarar frente a frente a própria história da espécie humana. Quando nós estamos encarando frente a frente a história da espécie humana, é óbvio que nós estamos falando da nossa própria história. Aqui começa essa questão fabulosa e que eu falo tanto para o aluno de graduação quanto para o colega de pós-doc. Quando o aluno de graduação vem e fala, mas Jung disse, ou o colega de pós-doc, mas Jung disse, eu olho e faço a seguinte pergunta: tudo bem, mas o que você compreendeu do que Jung disse? Eu estou aqui, enquanto um estudioso, também adoro estar trocando, e antes de estarmos debatendo aqui se a questão está certa ou errada, eu gostaria de compreender o que você compreendeu do que Jung disse.
porque aí eu poderei trocar contigo a partir do meu conhecimento e, principalmente, tendo a oportunidade de interagir com os gigantes brasileiros, que eu falei há pouco com você, Jorge Lima. Eu tive o privilégio de ser supervisionado ali no grupo de estudo pela própria doutora Nise da Silveira. Está no grupo de estudo onde a doutora, na Marquês de Abrantes, no Flamengo, na casa dela, coordenando o grupo de estudo. Tive o privilégio de também estar com Geraldo Morté, um outro junguiano respeitadíssimo aqui no Rio de Janeiro, e todos sempre com essa pegada nesse sentido que vai ao encontro da sua pergunta, uma palavrinha que incomodou muito a presença da nossa área, que foi o contexto do estudo sobre a psicologia profunda. Quando esse contexto, Jorge Lima e demais colegas que estão aqui nos ouvindo, né, entra em cena, a razão, a consciência, o iluminismo, o positivismo fica num outro lado da margem de um rio que tinha que lidar com a inconsciência, com o inconsciente. Então, quando Jung entra em diálogo com a questão da história da espécie humana, eu acho que nós devemos levar em consideração, acho não, com certeza devemos levar em consideração esse momento dessa questão, onde estávamos saindo do iluminismo, dando espaço na virada do século XIX para o século XX, onde Freud publica Interpretações dos Sonhos, em 1900, com algo que está aqui e agora, nesse exato momento, possibilitando essa live, que é o advento da filosofia da mecânica quântica, com Max Planck. Com Max Planck também publicando, em 1900, toda a reflexão dele sobre esse mundo microcósmico, com a questão do quantum, onde hoje nós estamos aqui interagindo. Tem o belíssimo filme chamado Jogo da Imitação, com Alan Turing, o grande criador, vindo ao encontro de algo que está se manifestando aqui e agora. Então, eu sugiro aos colegas que estão aqui nos ouvindo para dar uma lida no primeiro volume das Obras Completas, o capítulo sobre criptomnésia. Criptomnésia. É fenomenal, né, professor? Oi? É fenomenal, né? Sim, que vem ao encontro da sua pergunta. Até que ponto nós estamos pensando ser novidade e que Jung não tocou no assunto, e lá ele já estava tocando, admitindo que a leitura de Nietzsche fez ele lembrar de algumas cenas, pesquisando o próprio Nietzsche com outros intelectuais da época para saber por que Nietzsche estava falando o que disse. E aqui, vindo para a sua pergunta, a Vozes acabou de publicar
Está aqui, está na minha mão. Estou mostrando para todos acompanharem, né? Que são as palestras de Zofingia. Essas palestras foram dadas de 1896 até 1899. Repito, 1896 a 1899, final do século XX. Em uma palestra, Jung está fazendo uma analogia do conhecimento entre uma ilha e o continente, falando, explorando os limites epistemológicos, os bloqueios epistemológicos, à la Bergson, o Gaston Bachelard, né? O bloqueio epistemológico. Mas por que eu estou falando isso? Aí nós temos o nosso brasileiro chamado Marcelo Gleiser, astrofísico, reconhecido internacionalmente, com o livro A Ilha do Conhecimento. O subtítulo do livro: Os Limites da Ciência e a Busca por Sentido. Título do livro do brasileiro astrofísico chamado Marcelo Gleiser, agora está entre nós. A Ilha do Conhecimento. Subtítulo: Os Limites da Ciência e a Busca por Sentido. Estou falando do século XXI, primeiro quarto, e, ao mesmo tempo, mostrando aqui o Jung nas palestras de Zofingia, falando de coisas que podemos encontrar no Marcelo Gleiser. Então, o Jorge Lima, é uma questão epistemológica e que o próprio Jung sugeriu muito cuidado com o estudo sobre a religião, para estarmos comparando, sim, comparar sim, mas dizer que uma seja melhor que a outra, não. Comparar sim. E aí, para encerrar aqui, porque a sua pergunta é inquietante, atualmente eu sugiro aos estudiosos do Jung, porque eu também tenho feito isso, que eu sou também um estudioso, interagir com o conceito de arquétipo psicoide. Esse conceito de arquétipo psicoide está olhando para esse mundo do metaverso. Esse conceito do arquétipo psicoide está olhando para essa ferramenta que muitos aqui estão salvando nas nuvens. Tem colegas que não estão salvando mais no aparelho fixo. Estou aqui batendo sobre a minha mesa no escritório onde eu estou, né? Está na nuvem. E nesse exato momento, um político chamado Elon Musk, lá na América do Norte, está tendo autorização para interagir com um banco de dados norte-americano, indo ao encontro de alguns cidadãos que os norte-americanos estão se mexendo. Então, essa sua pergunta, até que ponto hoje o Jung poderá contribuir, eu procurei aqui trazer, repito, o conceito de criptonésia é um capítulo do primeiro volume das obras completas. Está lá. Em relação à Ilha do Conhecimento, procurei interagir com o nosso astrofísico Marcelo Gleiser.
E, para encerrar, eu agradeço muito o James Hillman e o Sono Sandassani, que está aqui nesse outro livro que eu estou mostrando, Lamento dos Mortos. Lamento dos Mortos. Subtítulo: A Psicologia depois de O Livro Vermelho de Jung. Título: Lamento dos Mortos. Subtítulo: A Psicologia depois do Livro Vermelho de Jung. O próprio James Hillman e o próprio Sono Sandassani admitindo que não tinham compreendido o Jung antes da publicação do Livro Vermelho. Não tinham compreendido detalhes cruciais, que às vezes um detalhe, um ponto de apoio, faz você ficar reproduzindo uma ideia que o próprio Jung não disse. Então está aqui, Lamento dos Mortos. Então, sua pergunta estimula muito. Jorge, desculpe ter me alongado. Não, professor, que aula, maravilhoso, né? Eu sempre gosto de falar para quem está assistindo a gente, mesmo nas aulas que eu ministro, até só para saber aqui, chegou mais alguém aqui com a gente? Eu vi fazendo um barulhinho. Jorge, que eu tenha percebido aqui, não. Eu estou com o vídeo aberto. Não, tranquilo. Né? Eu sempre gosto de falar que uma das maiores aulas que eu tive de ciência foi lendo a primeira vez a obra do Jung, a riqueza de notas bibliográficas, de apontamentos. Eu falei, cara, esse cara leu muita coisa, né? Até quando eu estive no grupo da doutora Anise da Silveira, que eu conhecia pessoalmente, né? Ela tinha falado para mim ler os tipos psicológicos, comece pelo capítulo 9, né? Aquela coisa toda. E eu fiquei assustado com o grau de erudição de apontamentos, porque eu estava lendo o Freud, eu falei, cadê as notas de rodapé do Freud? Né? E aí você vê todo o rigor científico do Jung de citar tudo que ele fez. Né? E não só, né? O tempo todo nas obras completas a gente vê que ele dialogando com a antropologia, com a sociologia, né? Com as ciências da religião, com história, né? Se a gente for ver o interlace que ele faz de várias áreas o tempo todo, isso é fenomenal. Né? E isso é a ciência, né? Porque a ciência ela não está aqui para repetir o que já foi dito, ela está aqui para a gente desbravar o que não foi falado. Né? Então, até para que a gente possa estar utilizando todo esse conhecimento, para a gente poder entender que mundo é esse que nós estamos vivendo. Né? E um mundo que ainda a gente tem muita limitação, que é esse mundo aqui, ó, é o mundo da cabeça humana. Né? Que acho que é a saúde mental, né? Não é à toa que a gente tem uma epidemia de saúde mental hoje no planeta, porque tem muita gente ainda que não conseguiu decodificar, inclusive, a própria questão da como viver bem em sociedade. Como se colocar bem em sociedade. Né? A gente tem grandes desafios aí. Gente, eu ficaria aqui 3 semanas batendo papo com vocês, mas eu quero partir para as considerações finais. Eu queria que cada um de vocês, né, falasse um pouco do que vocês estão pesquisando hoje em dia, o que vocês estão percebendo enquanto tendências de pesquisa a curto prazo. Né? O professor Milton já começou a falar disso, né? Porque eu acho isso muito interessante a gente falar, né, dentro desse campo tão vasto, né, de diálogo, né, entre teorias do imaginário, história, geografia, né, a astrofísica, de repente, né, fazendo quase que citações diretas. Né, até eu fiquei na dúvida se ele cita, né, o Jung, porque pelo título aí, Ave Maria, né, foi a mão com a luva perfeita. Né? E aí, vocês querem começar? Quer começar, professor Carlos? Professor Carlos Cerbena, da Universidade Federal do Paraná. Salientando que foi um prazer conversar com você, né? E reencontrar o professor Milton, tá? A pandemia aí deixou a gente um pouco de lado, a gente só se encontra por aí. O que vem aí por aí, né? A gente tem que pensar, eu acho que o Newton colocou uma coisa muito clara, né? Você também. Nosso estudo da psicologia analítica, do pensamento junguiano, ele foi muito penoso,
no início, porque tinham poucas traduções em português, a inserção do Jung veio com problemas, então a gente já tem toda uma trajetória inicial aí, desde que o Jung entrou, que já facilitou um pouco esses conceitos de Jung, né? A perceber o Jung e as pequenas diferenças de pensamento dele, tá certo? Essa questão do desdobramento histórico, é interessante a gente pensar quando pega lá aquele livro clássico do Randall Samuels, né? Jung e os pós-jungianos, tá? Porque ele entrou, ele mesmo relata que ele escreveu aquele livro para tentar entender o que era o campo junguiano, porque muitas vezes alguns autores são contraditórios entre si, fazem interpretações diferentes de Jung. Tá? E então, o que a gente tem? A gente tem algumas coisas já consolidadas das diferentes abordagens, as diferentes linhas teóricas junguianas, né? A desenvolvimentista, a clássica, a arquetípica, as diferentes entre elas, tá certo? E o que a gente vê, então, como pesquisa, né? Exatamente esse desdobramento e esse aprofundamento do pensamento junguiano em alguns tópicos mais específicos em termos epistemológicos, a ampliação do campo do pensamento junguiano para outras áreas que não são da psicologia, que nem vocês falaram, que Jung tinha um vasto conhecimento na cultura, na religião, tá certo? E uma coisa bastante que está surgindo muito, né, são a interpretação dos temas contemporâneos a partir do pensamento do Jung, dos comentadores e dos pós-junguianos. São as questões daí de etnia, são as questões coloniais, a questão da epistemologia, o pensamento junguiano em outros contextos de grupo, na cultura, tá certo? Então, a gente está pesquisando principalmente essas questões, tá certo? As questões que emergem, tá? E esse processo. Mas é que tem uma coisa interessante quando você pesquisa Jung, né? Como você mesmo falou, o pensamento Jung ele é complexo, mas ele está todo relacionado entre si nos contextos, então é difícil você separar exatamente uma temática específica de estudo, porque uma temática vai levando a outra, que vai levando, e quando você vê, você está imerso nessas conexões bastante amplas. Tá? E é curioso, né, professor, que eu vejo muito a pesquisa em psicologia analítica muito empregada na questão da análise da identidade, né? Identidade, cultura. Acabamos de lançar um livro sobre o feminino, né? São 14 pesquisadores, né? Eu acho isso muito interessante, né? Muito obrigado, professor Carlos Sebena. E aí, professor Milton? Bem, o que eu diria é, como você acabou de mencionar, Jorge Lima, a questão da cultura, né? Então, mais uma vez, eu saí aqui rapidinho de cena para ir pegar 2 livros e interagir mais uma vez aí com a audiência, né? Um é da Vozes, está aqui, estou mostrando, que é justamente Seminários sobre Psicologia Analítica, ano 1925. Então, estou aqui mostrando para a audiência, tá, Jorge Lima? Interagindo. Então, publicado pelas Vozes, Seminários sobre Psicologia Analítica, repito, ano 1925. Depois, também pela Vozes, nós temos o livro, estou mostrando também, Consciência e o Inconsciente. Tá? É um volume, o volume 2, de palestras realizadas no ETH de Zurich, lá na Escola Técnica de Zurich, né? Volume 2, no ano de 1934. Nesse livro, Consciência e o Inconsciente, lá na página 155, nós temos uma imagem do Jung trabalhando justamente essa questão da espécie humana que eu falei há pouco. No livro também das palestras, né, de Zurich, nós temos lá na página, deixa eu pegar aqui a página para interagir direitinho com vocês, na página
171, na página 171, e Jung também trabalhando, mostrando uma seção do solo e que vem dos indivíduos, depois famílias, depois os clãs, as nações, grandes grupos. Ele dá como exemplo homem europeu, como exemplo, depois vai para os ancestrais primatas e depois para os ancestrais animais em geral. Então, atualmente, Jorge, eu estou interagindo justamente com essas imagens que o próprio Jung apresentou há um século e que não pôde ser compreendido na época, porque nós estávamos saindo do século XIX. Tem um livro clássico chamado Dividir para Dominar, não é do Jung, é do estudioso, outro, que mostra o que a Europa fez com o continente africano. A Europa divide o solo africano e domina ali na virada do século XIX para o século XX. Sendo que, em 1914, nós temos aí o início da Primeira Guerra Mundial. Em 18, está aí terminando. Em 1920 e 25, Jung vai em África. É lá, no final da década de 30, e vamos até 45, nós temos a Segunda Guerra Mundial. Então, para nós do campo junguiano, falarmos de inconsciente coletivo, por exemplo, e depois do inconsciente coletivo, irmos ao encontro do inconsciente cultural, na própria obra do Jung é possível encontrar, sim. Os colegas norte-americanos, sem dúvida alguma, tiveram o mérito de chamar atenção para a questão do inconsciente cultural. No entanto, há lá o capítulo sobre criptonésia, que eu falei há pouco, o próprio Jung mostra essa dimensão cultural. E chega aqui agora para a sua pergunta, Jorge. Ao mesmo tempo, você fez um comentário. Identidade. Identidade. Bem, é um desafio para nós. Então, eu estou lá na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, interagindo com pessoas que queiram desenvolver o mestrado ou desenvolver o doutorado a partir da obra junguiana, em diálogo com o Brasil, para justamente contribuir com essa questão da identidade. E aí eu encerro sugerindo a leitura do livro Baviera Tropical. O livro Baviera Tropical, da Bettina Antum, que é uma jornalista. O subtítulo do livro Baviera Tropical, que eu estou aqui também mostrando, é a história de Joseph Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo, que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego. Repito, no subtítulo de Baviera Tropical, a história de Joseph Mengele, o médico nazista mais procurado do mundo,
que viveu quase 20 anos no Brasil sem nunca ser pego. O livro é da editora Todavia, autora, a jornalista Bettina Antum, que conta como ela, a própria Bettina, teve aula com algumas pessoas citadas aqui no livro. Então, o que eu estou dizendo, indo ao encontro da sua pergunta? Oxalá, Jorge Lima, oxalá a Fernanda Torres traga o Oscar para celebrarmos o Ainda Estou Aqui. Oxalá ela traga. Porque no dia que o filme foi contemplado, o próprio Marcelo, autor, Marcelo Paiva, na Globo News, menciona o quanto o Brasil tem dificuldade em lidar com a memória. Então, por isso eu estou falando do livro da Bettina, o próprio Marcelo Paiva, né, autor do livro, ainda estou aqui, no caso, em homenagem à mãe dele, ao Eunice, ilustra essa sua pergunta de identidade, Jorge. Não sei se foi a sua intenção, tá? Um professor maravilhoso, maravilhoso. Até porque nós temos aqui um passado sombrio. Né? Nós temos aqui um passado que tem acolhida para nazistas, né? E não foi à toa que nos últimos anos a gente tem visto aí marcha nazista em certas regiões do país. Né, homicídio de crianças com suástica envolvido, né? Então, a gente tem uma sombra aí que nós precisamos entrar nela e sanar isso tudo, né? Na nossa cultura, né? Que país é esse? Inclusive, eu falei do livro que nós estamos produzindo aqui com vários pesquisadores dos mitos brasileiros. Um deles é do coronelismo, né? Traduzido na obra de Jorge Amado de tudo quanto é jeito. Né? Você tem lá os coronéis, né, que estão aí povoando o Brasil e cometendo atrocidades, né? Quero agradecer, né, todo mundo que participou. Muito obrigado, professor. As palavras finais do senhor, professor Carlos. Eu só queria agradecer ao Jorge, ao Vilton, essa conversa, né, que foi bastante produtiva, e colocar também que uma das grandes temáticas que a gente pode ajudar é essa questão que até já vem se trabalhando nas sombras que o Brasil possui, né? Que é a identidade brasileira para se constituir realmente, a gente tem que enfrentar todas essas questões sombrias exatamente da nossa construção, né? Da nossa Constituição enquanto nação e formar cidadania. Nesse aspecto, eu acho que existe uma virada do campo junguiano desse mundo intersubjetivo que a gente focava muito, com uma questão mais ampla de intersubjetividade internacional, da constituição do sujeito dentro de uma série de relações com a cultura, com o meio ambiente, com os outros, com as outras pessoas, com as imagens e por aí afora. Eu acho que essa virada, digamos assim, essa questão é o que está marcando, de certa forma, o pensamento junguiano, tá certo? Que é exatamente até para a constituição não só do próprio indivíduo, mas da sociedade brasileira, e da gente ter aí uma qualidade muito maior de existência, tá certo? Eu queria agradecer, então. Muito obrigado, professor. Professor Newton, suas palavras finais. Sem dúvida, é muito bom estar assim, com colegas da área, né? Como o próprio professor Carlos acabou de mencionar, a questão do sujeito. Então, o sujeito do conhecimento, nesse momento, mais uma vez, eu amplio e vou ao encontro dessa linguagem da internet. Indiscutivelmente, esse sujeito, hoje, precisa estar sendo cuidado para que essas subjetividades, essas construções de subjetividades possam, nesse rizoma, usando outra expressão junguiana, né,
o rizoma, que também está ali no prefácio de Memórias, Sonhos e Reflexões, o termo rizoma, podendo daí dar um broto, uma planta bonita a ser contemplada. E aqui eu só tenho a agradecer, Jorge Lima, e você está sendo, nesse rizoma, né, uma planta justamente para florescer cada vez mais e contribuir com o pensamento junguiano no Brasil. Eu só tenho gratidão e agradecimento pelo ato que você vem desenvolvendo há um bom tempo. Muito obrigado. Nós que agradecemos, professores, né? E a gente fez essa live para mostrar para vocês que estão assistindo que Jung é ciência pura. Vocês percebam que tudo isso aí acaba sendo depois transplantado, né, para o Conselho Federal de Psicologia, né, o reconhecimento da psicologia analítica enquanto abordagem, o reconhecimento de colegas aí que são pesquisadores, embora tenha até um outro colega que às vezes dá uma olhada com cara feia, mas olha, pessoal da cara feia, estão mandando aqui um cheiro para você, um grande coração, e que quem sabe, né, se a gente conseguir vencer os preconceitos, a gente faça ciência de verdade. Que a ciência não é feita pelo que a gente sabe, mas pelo desconhecido. É pelo desafio de desbravar coisas que não foram ditas. Eu acho que tem muita coisa ainda para a gente estudar, muita questão aí que a gente vai ter que discutir. Se Deus quiser, professor, com o Oscar, e que não venha o Oscar, só o impacto do que já foi feito, eu acho que já valeu muito a pena. E a gente tem muito o que fazer aqui. A gente tem o Jung que precisa voltar a ser visto pela área de saúde, em especial saúde mental. Então, Jorge, diga, professor. Desculpe interromper, só para... Eu vou passar para o seu WhatsApp, tá? E você, por favor, distribua aí para o pessoal, sobre a Lei 13.935. A Lei 13.935, ela é de novembro, dia 11 de dezembro, novembro não, dezembro, dia 11 de dezembro de 2019. Essa lei, ela investe no ensino básico no tripé entre psicologia, pedagogia e serviço social. Repito, é para investir no ensino básico o diálogo entre psicologia, pedagogia e serviço social. Então, no dia 7, sexta-feira, vai ter um evento em Brasília online. Aí eu vou passar, Jorge Lima, para o seu WhatsApp. Aí, se você puder fazer essa gentileza de divulgar aí para o seu grupo maior, está pertinho de você. Vai ter gente indo ao vivo, que poderá também ter a participação presencial. Desculpe ter interrompido, tá, Jorge? Professor, tudo tranquilo, muito bom esses detalhes aqui. E é isso, gente, até a próxima live. Obrigadão. Boa noite. Obrigado, Guilherme, que está no apoio hoje. Um abraço. Tchau, Carlos. Um abraço. Tchau, tchau. Tudo de bom.